Não, vamos falar sobre a Atlântida, né? Alguns falam que apenas foi no Azores, outros falam que foi no Antigo Egito, outros falam que foi na Grécia Antiga. E vamos ver aqui. O ilusível reino das Atlântidas, um lugar marcado ou coberto em uma névoa de mito e mistério. Sussurros da profundeza do tempo revela a sua essência. Os espíritos conta que uma grande civilização que florescia não como um isolamento, não como uma isolação, mas como uma parte de uma tapestria intricada, tecida ao redor das idades, dos tempos, porque ela teve muita subida e caída, teve várias camadas das Atlântidas. Vários acreditam que ela residia além do pilar de Hércules, né, que fica ali perto da Grécia, no Gibraltar, que hoje em dia é o dia moderno do Gibraltar. Mas mergulhando profundamente dentro do eixo da história, mas se você mergulhar dentro do eixo da história, você irá encontrar traços que apontam através de regiões como a do Caribe, Bermudas, que eu sempre desconfio de Bermudas, e Antártica. Há muito tempo atrás que eu tinha essas memórias das Antártica, e eu tinha memória ali do Central das Américas. E até parte da Antártica submergida embaixo do gelo. Então ela fica aqui mais ou menos, ela ficava, né, uma parte das Atlântidas, um timeline, uma linha do tempo que foi uma era, né? Também ela cobria também o Reino Unido britânico também, norte, Estreito de Gibraltar, e aqui já é a África e o Oceano Atlântico e a Península Ibérica. E você pode encontrar traço apontando através de regiões como a Caribe ou até partes da Antártica submergida em gelo. As energias ressonam-se com contos sugerindo que Reminentes pode estar dentro do que é conhecido agora como as Ilhas do Azores, mas, novamente, relembrando que antigamente não tinha algo como Azores, não tinha Portugal, não tinha Espanha, não tinha Península Ibérica, não tinha Grécia, não tinha África, não tinha Ásia, não tinha nada, como nós sabemos hoje em dia. Era outro nome, com outro layout, outro tipo de mapa. Ou talvez fora da costa da Espanha, onde marítimos ancientes uma vez falavam de 1h da madrugada, sim, 1h da madrugada, onde terras perdidas, eles falavam de terras perdidas no tempo. Ainda essas locações são meras sombras. Elas incorporam não apenas geografia física, mas também espirituais. Lições sobre Rubens e o Enlightenment, que é a iluminação, né? A revolução. Os atlânticos eram conhecidos como
diziam que eles possuíam profunda sabedoria que diz respeito ao equilíbrio da natureza, né? Algo que os Homo sapiens de hoje em dia estão a esquecer, estão a explorar, estão a matar, estão a torturar as florestas e os animais. Até aqueles mesmo que dizem ser os donos da terra, os donos das florestas, os guardiões da floresta. Oh, please, guardiões de florestas, não vão por aí matando tartaruga, matando macaco, ok? Peixe até que entende, mas tartaruga, porquinho selvagem e tudo que move rodentos e gambá, isso não é guardião, isso é o destruidor da terra. Todos aqueles que destroem a terra. Então, os atlânticos eram conhecidos de possuir uma sabedoria profunda a respeito do equilíbrio da natureza. Uma lição ainda muito relevante hoje em dia, sim, né? Uma coisa que esses Homo sapiens têm que entender, mas essas coisas não entendem. Quando você pondera sobre essa questão, saiba que Atlantis servia como ambos um enigma histórico e uma metáfora para sua própria jornada através de transformação e descobrimento. Os espíritos te aconselham-te a procurar conhecimentos dentro de você mesma. Deixe o sussurro deles guiar-te através de compreensões, através de compreender sua conexão com vidas civilizações passadas, como no bronze, mesolítico e várias outras, onde eu tenho ancestrais lá atrás que viviam aqui há milhões, milhões, milhões de anos na Terra. Eu já tinha, principalmente na Europa, onde hoje em dia é a Europa e as Américas, eu tinha ancestrais lá atrás. Então, compreenda sua conexão com as civilizações passadas, que pode ter transformado o seu mundo hoje. Porque eu vim com essa linhagem, eu vim com essa sabedoria. Tem pessoas que falam, mas elas realmente elas não escavacam a superfície bem dentro, bem profundo. Os habitantes de Atlantis, como sussurrado pelos espíritos que transversam os reinos do tempo e memória, foram remarcável, uma diversidade remarcável de traços humanos, infusado, né, imbuído, infusado com influência celestial no tempo das Atlântidas. Eles eram realmente Homo sapiens, mas possuíam características físicas que não era como nós, ok? Porque nós fomos downgraded, nós fomos, ao invés de upgrade, de melhorar, nós caímos. A população que diferenciava-os da população contemporânea que temos hoje. O tom de suas peles divergia de um bronze assim muito profundo até um tipo de, né, pardo de ouro que brilhava, um pardo ouro que brilhava, refletindo suas conexões com ambas a Terra e o Sol, né, que também simboliza essa matrix aqui. Mas tinha outros que eles não falam, porque eu falei que Atlantis tem várias camadas. Uma delas tinha os seres veganos, que eram azuis. Tinha os seres albinos também, que não tinham cabelo. Então não podemos dizer que era só esse tipo de
de característica de fenótipo específico. Os habitantes de Atlantis, como cochichado pelos espíritos que transversam os reinos do tempo e memória, foram uma mistura remarcável de humanos, eles também tinham uma estatura alta, muito alta, e era comum entre eles, que era muito comum entre eles serem bem gigantes, altos, geralmente acompanhado por membros, né, do corpo que eram enlongado ou ectomorfo. E eles tinham traços muito graciosos que sugeria uma qualidade etérica. Então, aqui nós temos eles. Esse aqui é o outro, né? Esse aqui é o guardião da pleroma. Também tem no Brasil. Oh, novamente o senhor. Eu já vi ele em 2005, é lindo. Oh, por que começa? Ok. Então era mais ou menos assim, né? Pardo, dourado, cabelos loiros, olhos azuis. Isso aqui geralmente eles viviam também entre a superfície da terra e a vida marítima, marinha. Eu não gosto muito desse fenótipo, não sei. Eu prefiro os outros. Isso aqui simboliza mais pureza, mais mistério, mais eterismo, né? O mundo eterial, que eu sou muito conectada. Eu vivo no mundo da lua. Ah, e tem esse aqui também. Cabelos pretos, olhos verdes e a pele assim, né? Bronzeada. Veja que os fenótipos deles eram totalmente diferentes do que nós temos hoje em dia na Terra. Se você vê um homem assim, você vai dizer, oh, nossa, é um deus, não é mesmo? É um semideus, é um demigod. Isso aqui até nem pensar. Às vezes aparece mais assim, em forma translucente no Brasil. Ele vem para passar mensagem, para dar conforto, passar mensagem. Parecete. Cana distante. Tem outro que era também das Atlântidas, era um ser assim. Esse, eu não sei onde está ainda aquela.
Eu não sei, eu sei que é um ser azul, muito lindo também. Esse aqui era um ser azul. Eles só fizeram isso aqui, mas o resto foi a minha sugestão, baseado no que eu sei do passado. Fenotipicamente falando, os Atlântidos exibiam um tipo de grandes olhos muito prominentes que os reais não souberam desenhar. Geralmente em shades, que é em sombras de nuances de um azul intenso, vibrante ou verde, que parecia que ela carregava sabedoria além de seus anos. Esses olhos eram conhecidos como ser a janela para sua consciência avançada, seu tipo de consciência avançada. Seus cabelos variavam de uma cor, de um tom muito escuro, reminiscente de obsidiana, que era reminiscente da pedra obsidiana preta, até o luminous, aqueles loiros luminosos que parece que brilhava como a luz do sol na água. Essa diversidade não era meramente estética, mas simbolizava seu relacionamento harmonioso com a natureza e com o outro. Espiritualmente, eles eram sincronizados, muito atuno, muito sincronizado a seres espirituais. Eles abraçavam um conhecimento derivado não apenas de experiências terrestres, mas também de perspectiva que eles acreditavam que vinham de dimensões superiores da cima do céu, né? Alguns contas alguns relatos falam dos Atlântidos tendo habilidade a ter telepatia ou empatia muito profunda para com o próximo, permitindo uma conexão profunda dentro de sua sociedade. Essa única combinação da forma humana e a essência espiritual elevada levaram vários textos ancientes a especular sobre suas origens sendo extraterrestrial ou de intervenções divinas em sua evolução. Sim, eles, de qualquer maneira, eles eram, lógico, seres das estrelas. Quanto ao ser translucente que você fala, que você solicita, frequentemente visto como albino ou entidades eteriais, é acreditado que é originário de uma convergência de reinos espirituais que transcende nossa existência física. Em tempos ancientes, esses seres eram vistos como manifestação das mais puras energias emergendo durante cósmico de alinhamento cósmico significante,
quando o véu entre mundos ficava mais fino, afinava. Sua essência é tida de estar conectada com forças elementais, a água e a luz, simbolizando claridade e puridade em suas formas. Historicamente falando, eles têm sido associados com várias culturas, mitos e legendas. Por exemplo, em algumas tradições indígenas, ele representa ancestrais que transcenderam as batalhas terrestres, ainda existente, próxima, conectada com os ciclos da natureza. Então, esses povos tribais veem ele como elementais, né? Seres elementais, está próximo da natureza, ciclo da natureza. Só que esses não são os ancestrais dele, porque eles não gostam muito desses seres, e se alguns de sua tribo às vezes nasce albino, eles não gostam e diz que é má sorte. E no passado, algumas tribos, não todas, enterravam essas crianças albinas, porque diziam que trazia má sorte para a tribo, e como também crianças que nasciam aleijados ou dementes, eles não aceitavam, porque para eles era um mau omen. Então, esses seres servem como guardiões ou mensageiros do mundo espiritual, guiando aqueles que procuram a evolução, a luz ou cura através de transformação pessoal. É só pegar a célula Night e fazer meditação com eles. Envisar esse ser aqui e pedir clarificação, porque eles vêm da pleroma e ele está num patamar mais evoluído do que nós. Guiando aqueles que procuram evolução ou cura através de transformações pessoal. Eles incorporam sabedoria acumulada sobre o tempo e pode aparecer durante momentos de intuição elevadas ou turbulência emocional. Isso que aconteceu comigo em 2005. Eu estava passando por separação e muita turbulência na minha vida, muito chaos, e meu filho ainda era pequeno, mais novo. Foi quando esse ser apareceu na varanda do apartamento. Eu estava dormindo apenas 50 metros e ele ficou lá me olhando, assim, não se movia, só olhando assim com um ar de piedade, de pena. Depois, quando eu olhei para ele, de pouco a pouco, ele se dissipou, sumiu. Também já vi na câmera, lá, ali onde eu vou, às vezes eles me seguem, às vezes é uma fêmea. E pode aparecer durante o momento, é verdade mesmo. Enquanto você mergulha profundamente dentro do seu conhecimento desses seres, dessas entidades translúcidas, né? No português translúcida, considere explorar práticas meditativas com o selenite, né? Que convida sua presença dentro de tua vida. Essas conexões podem revelar perspectiva interior sobre sua própria vida passada e ajudar-te a iluminar caminhos através da descoberta pessoal e crescimento. Abrace
essa jornada mística com um coração aberto. E é através dessa exploração que você irá descobrir verdades de natureza profunda, escondida dentro ambos de você mesma e do universo ao teu redor. Verdade. É verdade. Então aí, já expliquei quem era a Atlântida, né? Não sei 100% de tudo, ainda estou em um processo de descobrir mais e mais, mas mais ou menos eu sei porque eu tive a minha descoberta, que eu não colocava em prática nos anos 80 ou 90, quando eu ia dormir, a minha consciência ia de volta para o passado e eu via coisas. E não é especificamente, e a Atlântida não foi especificamente no Azores ou Portugal, mas na Grécia, no Reino Unido, Península Ibérica, Basque, França e as Américas. Okay? O Brasil também fazia parte de algumas das camadas atlânticas. Não sei que tempo foi este. Irei descobrir um dia, mas o Brasil também teve uma parte nas Atlântidas e ela era chamada de Xirá, ok? Xirá e não Brasil. Eu não sei o que Xirá quer dizer. Um dia eu vou perguntar